Olá, espero encontrá-los bem. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a todos vocês que acompanham o Mediadores Brasil. Quero dizer que vocês são a razão da nossa existência e que, sobretudo, todas essas trocas que nós fizemos diariamente, quando vocês curtem uma postagem nossa, quando vocês nos trazem comentários acerca do que está sendo postado, quando vocês nos trazem sugestões e, inclusive, críticas, vocês estão colaborando para que a gente continue sempre melhorando aquele conteúdo que estamos aqui entregando e que o objetivo, sobretudo, é de proporcionar uma troca entre todos nós que transitamos no mundo do consenso e, sobretudo, na cultura da mediação. Bom, mas eu quero dizer para vocês que durante esse ciclo que nós estamos tendo de entrevistas, onde nós estamos conversando com pessoas, com personalidades do mundo da mediação, nós vamos conversar hoje com uma pessoa mais do que especial. E não especial apenas por ser minha amiga pessoal, mas especial porque, para além desse currículo que ela tem tão vasto, por ser mestra e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, por ser advogada, por ser mediadora, por ser coautora do livro Mediação, Teoria e Prática, por ser a diretora do Núcleo de Mediação e Conciliação da OAB de Santa Catarina, ela é uma pessoa que vive a mediação. Eu costumo dizer que a mediação primeiro precisa estar dentro de nós, para que depois a gente possa ofertá-la às outras pessoas. E conhecendo a Juliana Goulart como eu conheço, eu posso dizer a vocês que ela é uma dessas pessoas que faz da mediação não apenas algo trazido, levado às pessoas, mas como um projeto de vida. Ela vive intensamente a mediação. Então, eu quero te dizer, Juliana Goulart, eu não vou conseguir te chamar de doutora. Eu quero te dizer que você é muito bem-vinda ao Mediadores Brasil, que para nós é uma honra poder te ter aqui, compartilhar esses momentos que a gente vai ter agora, onde a gente vai poder aí aproveitar um pouco e desfrutar de todo esse conhecimento que você nos traz. E eu quero aqui já começar esse nosso bate-papo, Juliana, fazendo uma provocação. Eu quero te dizer que, para além das teorias, dos conceitos todos que nós temos aí à disposição, a pergunta que eu te faço inicialmente é, para Juliana Goulart, o que é exatamente mediação? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma grande admiradora do perfil, tanto do YouTube quanto do Instagram do Mediadores Brasil. É um perfil de grande valia aí para as pessoas praticantes, pesquisadores, acadêmicos, estudantes, iniciantes, enfim, pessoas que tenham interesse aí nessa temática tão importante, tão interessante. Então, gostaria de parabenizar, dizer que eu fico muito feliz e que para mim é uma fonte de pesquisa, né? Esse ambiente que vocês criaram, que realmente é de muita qualidade e excelência. Então, meus parabéns. Tudo bem, Obrigado. essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, né? Perguntar para mim o que eu, né, penso que seja, né, a mediação, o que é mediação para mim? Bom, em primeiro lugar, a mediação é uma palavra que ela tem inúmeros sentidos, né? É uma palavra que a gente precisa estabelecer, né? As condições de sentido do que a gente está querendo falar quando a gente usa essa palavra mediação. É o quê? Uma palavra da moda? A gente está usando a mediação para se referir ao quê? A trazer como um sinônimo de conciliação? Então, quando a gente fala em mediação, a gente tem que estabelecer primeiro as condições de sentido, daquilo que a gente está entendendo como mediação. Dizer também de que lugar estamos falando, do que estamos falando. Eu estou falando de técnica, eu estou falando de procedimento, eu estou falando de quê? De cultura? Eu falo a partir do senso comum, eu falo a partir de uma legislação específica, falo a partir de qual é o imaginário? O imaginário dos juristas? Então, eu acho que eu trouxe mais perguntas, né, do que efetivamente respostas.
mas quando eu leio, né, textos, livros sobre a mediação, eu sempre fico muito atenta ao que o autor quer se referir. Então, a gente tem autores, né, como Vará e Vesula, por exemplo, que trazem a mediação como uma proposta de cultura, né, uma proposta de forma de vida, enfim. E o Vará traz uma proposta que eu acho bastante interessante e que eu acho que eu consigo aderir também aí essa forma a visão dele, no sentido de uma atitude, né? Assim, no sentido de uma atitude, não de um modo de ser profissional apenas, né? Que se refere a uma técnica, a uma profissão, né? Que é o mediador, mas a partir da cultura, né? Então, eu entendo que esse conceito ele é bastante amplo, né? E ele consegue abarcar outros conceitos, como técnica, como forma de produção da diferença, né, que auxilia as pessoas aí na convivência democrática, pode também ser visto como técnica, mas não como somente como técnica, porque eu entendo que a técnica limita um pouco todo esse caráter transformador que a mediação pode conferir aí às diversas situações individuais e coletivas que nós vemos todos os dias. O que está na técnica e o que está para além da técnica, né, Juliana? Exatamente, exatamente. Perfeito. Não Ok. não sei se também é a tua visão, ou se compartilha um pouco também desse pensamento, dessa forma de visão. Eu também até gostaria de saber qual é o teu posicionamento com relação a isso, né, Henrique? Totalmente, Juliana, totalmente. E a importância, né? Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que nós, mediadores, ao nos atualizarmos, ao lermos obras aí, artigos, tenhamos sempre esse cuidado de entender da onde o autor está falando, né? Para qual finalidade ele está e qual público que ele está falando. A partir do momento que a gente entende um pouco melhor esse lugar da onde está sendo trazida aquela informação, nós podemos também compreender a finalidade dela, né? E, inclusive, podemos aí fazer críticas, no bom sentido da palavra, acerca daquilo que está sendo entregue, aquilo que está sendo dito por aquela pessoa. Então, esse ponto que você toca é de suma importância, sem sombra de dúvida. E, Juliana, te conhecendo, né, e sabendo que você é uma defensora da mediação, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para nós, para que possamos entender um pouco melhor o que é para ti, qual é o teu entendimento sobre isso que tem sido tão falado atualmente, que é a cultura do consenso. Certo. Bom, em primeiro lugar, nós temos uma amiga em comum, que é a Jéssica Gonçalves, que fez uma tese de doutorado sobre o conceito de cultura do consenso, que é um conceito que foi trazido pelo professor Kazuo Watanabe, né, que contribuiu bastante, muito para a adoção de um sistema multiportas no Brasil, enfim, que auxiliou os trabalhos, né, para essa visão de transformação de uma cultura do litígio para uma cultura de consenso. Então, é um termo que ele, né, cunhou. Só que existia muitas dúvidas, né, do que abarcaria esse conceito. Então, na tese da Jéssica, ela traz, né, entre alguns autores, o professor Vará. E o professor Vará, ele, a partir daquilo que tínhamos, né, de legislação, e também na Argentina, porque o Vará já é falecido há alguns anos, né, falecido antes que fosse, né, entrasse em vigor a lei de mediação e também o Código de Processo Civil, mas a partir do que já existia em outros países, ele já fazia críticas, por exemplo, à mediação judicial e à formação de mediadores, formação dos advogados e tudo mais. Tinha um posicionamento bastante crítico com relação à obrigatoriedade de mediação, porque ele entendia que as pessoas têm que ir lá de forma voluntária e tudo mais. E então, ele analisando as escolas de mediação, ele percebeu que existia uma preferência pelas escolas acordistas, né? As escolas acordistas no sentido de que privilegiavam o acordo, né? Que utilizavam a mediação com essa proposta mais quantitativa, né? Digamos assim, de diminuir o número de processos realmente, que a gente sabe que o trânsito de processos é bastante alto. Nós temos um congestionamento de processos aí que precisam chegar até uma decisão, e a gente sabe que isso demanda tempo, e que nós temos aí milhões de processos aguardando, né, essa análise.
por parte de um juiz. Então, a partir de toda essa legislação, de doutrina, ela chegou a um entendimento, que eu também estou de acordo, no sentido de que cultura do consenso no Brasil seria uma cultura de acordo, né? Uma cultura que visa o acordo, que tem como objetivo maior o acordo e o desafogamento, digamos assim, por parte do Poder Judiciário. E aí, claro, ela traz ali uma diversidade de símbolos, né, de rituais, enfim, que a gente tem aí rituais diferentes, símbolos diferentes a partir daquilo que se entende como cultura do consenso, né? Então, a gente não tem mais aquele juiz que decide, mas nós temos um mediador que auxilia as partes, aquela figura do juiz como centro de autoridade, o mediador não é um centro de autoridade, é uma pessoa que facilita a comunicação, enfim, traz ali diferenças entre uma forma e outra, né? Entre a cultura do litígio mesmo e a cultura do consenso. Mas eu concordo e entendo também, assim como o professor Vará já falava, porque ele traz isso já no livro dele, no sentido de que a gente tem uma prevalência realmente dessas correntes das escolas que visam um acordo. Ele chamava de acordista, né? Então, por exemplo, uma das escolas, né, que a gente sabe que tem essa visão propositiva para se chegar a um acordo, a escola de Harvard, muito requisitada aí para questões de direito empresarial. E não tem problema que haja, né, em certas demandas aí, por exemplo, no direito empresarial, demandas por resolução de problemas, porque afinal de contas, toda empresa ou toda pessoa, toda família tem problemas, né, a se resolver, conflitos a se resolver. Só que a mediação, ela não tem só esse caráter de realização de um acordo. Muitas vezes, a questão do autorrespeito pode ser um objetivo atingido, né, dentro da mediação. O empoderamento também pode ser, o próprio restabelecimento da comunicação, muitas vezes já é um grande passo dado, e isso já vai fazer com que as pessoas consigam conversar. Não cheguem a um acordo, mas aquilo já modificou as relações que elas estabelecem ali todos os dias. Então, por isso que eu prefiro utilizar a cultura de mediação para me referir, então, a uma mudança de lógica, né, dentro do sistema de justiça, o que remete, porque eu entendo que ela remete, e como eu estava falando no início ali, de sentidos, né, de condição de sentido, ela traz mais a ideia de escuta, de diálogo, de comunicação, e amplia, né, para a possibilidade de transformação, não só para a realização de um acordo. Claro que o acordo também é importante, a gente quer a realização de acordos provisórios, acordos parciais, enfim, o total do conflito, também pode ser um objetivo, mas não só isso, né? Então, a gente avança quando a gente também restabelece a comunicação, quando a gente faz com que uma pessoa consiga ter o seu autorrespeito e outras questões como essa. Nossa, muito interessante essa reflexão que você traz, Juliana, até porque talvez no Brasil a gente ainda tenha uma possibilidade, né, que eu coloco aqui, essa cultura do consenso muito voltada ao acordo, né, muito acordista ainda, porque talvez ainda também temos a mediação muito atrelada ao poder judiciário, apenas ao poder judiciário, né? Ainda somos uma sociedade que estamos buscando outras formas de trazer a mediação para além dos muros da justiça. Então, sabemos que o poder judiciário, enquanto instituição, tem essa necessidade de promover esse volume de acordos, como você bem disse, até para diminuir o acervo, né? Todavia, eu concordo muito com você. Eu penso que não podemos falar em mediação perseguindo o acordo, né? Eu costumo defender a ideia de que na mediação o acordo vai ser uma consequência, a consequência daqueles pontos que você colocou, da escuta, do diálogo, da comunicação. Se esses pontos estiverem bem sintonizados, acredito que o acordo ele vem como algo natural, né? Como algo espontâneo e não necessariamente provocado, né? Muito interessante. Perfeito, perfeito, concordo, sou de acordo. Ok. Juliana, eu preciso te perguntar algo que reverbera aqui em mim, né? Nós estamos falando justamente da mediação no Brasil e a gente sabe que nós ainda temos muito a crescer, temos muito a nos desenvolver em termos de mediação.
E eu gostaria de perguntar aonde que você vê que a mediação poderia ser mais efetiva, poderia talvez nos trazer mais frutos, sabe? Aonde que ela é mais promissora? Inclusive, se puderes aí lembrares, de repente, no momento de algum exemplo, nos trazendo, inclusive, algum exemplo de lugares, de formas de mediação que você defende como mais profícuas. Certo, é uma pergunta bem complexa, né? Eu penso que quando a gente pensa em mediação, pelo menos para mim, a primeira coisa que me vem à mente é mediação familiar. Uhum. Porque esse ambiente de escuta, de diálogo, enfim, é imprescindível, né, para a gente tratar relações continuadas, né? Então, é uma possibilidade para muitos conflitos, não para todos os conflitos familiares, mas para muitos conflitos, porque eu penso que a mediação ela não é panaceia, ela não é solução para todos os problemas da sociedade, ela é uma forma de cultura, como comentei, né, aqui para vocês, e pode ser vista também como técnica de solução de conflitos. Então, é mais uma técnica, mais um método à disposição de todos nós para a gente resolver nosso conflito. Então, a ideia é que um advogado, alguma pessoa que entenda, né, daquele conflito, daquele direito que envolve aquele conflito, oriente, né, a nós, nos oriente, filtrando essa causa, fazendo uma análise dos fatos, do contexto dessa questão, vendo como que é a outra parte, tentando entender quais são os interesses que estão em jogo, ou de certa forma ocultos, o que precisa, né, clarificar, o que eu abro mão, o que eu não abriria mão. Então, fazer um plano de mediação também é bastante importante. Eu vejo que o plano de mediação é um tema que nós precisamos também avançar, né? Não pegar simplesmente a causa como advogado e, não, vamos lá, é isso, não, vamos fazer um plano de mediação, vamos ver qual que é o teu pedido, qual o direito que está envolvido naquele conflito, quais são os interesses envolvidos, ou aqueles que a gente imagina que estão envolvidos, né? Porque muitos estão ocultos, como o professor Vará fala, e há tantos que tem a metáfora do iceberg, né? Que é bastante famosa, que mostra que a gente tem que fazer um mergulho realmente para ver aquilo que está por baixo do iceberg, não em cima ali as questões, enfim, aquilo que a gente acha que é, né? Mas os verdadeiros interesses, que é algo que é mais profundo, que precisa realmente de conversa, de conexão, para a gente conseguir fazer com que isso venha à tona. Então, eu primeiro eu visualizo no direito das famílias, mas não para todos os conflitos familiares, como comentei, né? Então, por exemplo, existem os conflitos de familiares que envolvem violência, né? Contra as mulheres, violências, enfim. Penso que essa questão é uma questão que merece ser muito debatida. A gente até essa semana, na nossa reunião de comissão, a gente conversou sobre isso, eu trouxe, né, essa reflexão para nós, e é algo que eu estou bastante interessada em estudar, em aprender, que é a mediação na perspectiva de gênero, que eu acho que ainda é um tema que precisa avançar muito. Não vejo isso muito em artigos, andei até pesquisando. É algo que a gente precisa aprofundar para saber como que deve ser tratado esse tipo de conflito, como que deve ser a abordagem do mediador, quem deve ser um garantidor, digamos assim, né, de que não haja revitimização, porque diante de duas pessoas que estão ali conversando, pode acontecer o inesperado. O inesperado é do jogo da mediação. Então, como é que eu lido com isso? Como que o mediador lida com isso? Ele encerra a sessão, não encerra? O advogado pode falar pela parte, se a parte não se sente preparada? Será que a gente deve usar a mediação indireta, que alguns chamam de shuttle mediation, né? Preferem esse termo. Mas a gente pode tratar como mediação indireta, ou seja, com mediação, a parte só com o mediador e depois se reúne só com o outro, né, com a outra parte, e aí ele fica indo e falando com um e falando com o outro numa situação de vai e vem, né? Até que eventualmente tenha alguma saída ali possível entre aquelas pessoas. Enfim, acho que são muitas questões que a gente precisa pensar se o protocolo de gênero, esse que foi feito recentemente, salvo engano, 2021, Henrique, realmente não me lembro de cabeça, mas será que ele também não poderia ser aplicado aos mediadores? Enfim, como que deve ser a formação desses mediadores? Existe formação hoje no CNJ em perspectiva de gênero? Porque no CNJ, na resolução, no anexo, que fala lá sobre os temas, né, que devem ser estudados da ementa,
Não temos, eu pesquisei, não tem nenhum tema específico, mediação em perspectiva de gênero, ou negociação em perspectiva de gênero, não existe ainda, né? Então, seria interessante também levantar uma discussão sobre uma alteração, uma atualização dessa ementa, porque é não só simbólico, mas é muito importante, né? Essa questão do reconhecimento da igualdade, enfim. E também cursos permanentes, né? Cursos permanentes, grupos de estudo também são importantes, pesquisas acadêmicas, para que a gente possa desenvolver uma metodologia que evite a revitimização, porque a justiça não pode ser um ambiente de criar mais uma violência do que aquelas que já estão ali, certo? Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer o acolhimento das pessoas, fazer com que elas tenham um ambiente que elas possam falar, possam pensar num projeto de futuro, sem que elas se sintam ou possam ser violentadas. Então, são muitas questões a serem pensadas para tratar esse tipo de conflito. Acho que isso merece uma atenção por nossa parte, por parte do Poder Judiciário, né? Especialmente nas mediações judiciais. Mas eu acabei indo para um outro lado, né? E eu queria Ótimo. queria puxar um pouco a brasa para o meu lado, porque a minha tese de doutorado é sobre mediação na administração pública. E eu estou trabalhando algumas questões de cultura dentro da administração pública, e aí eu penso que, puxando, né, a brasa para o meu lado, que temos aí um território com bastante questões a explorar. A administração pública tem a questão da impessoalidade, de não tratar ninguém com preconceitos, com preferências, mas também temos que falar um pouco de empatia, não empatia no sentido de chorar com a pessoa, mas no sentido de se colocar no lugar do outro, ver a perspectiva, escutar, tentar entender, trazer, escutar, trazer aquela demanda, muitas vezes, pode ser de um servidor, pode ser de um cidadão, e mesmo que não haja uma legalidade, né, aquela demanda pode ser atendida. Então, por exemplo, uma pessoa grávida, gestante, né, que esteja com um problema de mobilidade, enfim, será que ela poderia utilizar o estacionamento que é um estacionamento que costumeiramente é usado só por um determinado cargo, enfim. Então, isso é uma questão que pode ser levada para uma análise e se ajustar ali uma situação, por exemplo, que não tinha ainda vaga para pessoas com deficiência, que não tinha vaga ainda para pessoas idosas, né? Então, atualizar aquela situação de acordo com a legislação, né? A partir da própria Constituição, trazendo concretização de direitos fundamentais e atendendo o interesse público, né? Que está atrelado aí ao próprio texto constitucional. Então, seria aí situações em que a escuta é importante e a resolução daquelas demandas trazendo aí bem-estar para o cidadão, eventualmente também para um servidor público, né? Então, a gente podia trazer várias situações que já existem, mas que não são vistas, né, como uma forma de cultura, são vistas muitas vezes como uma decisão discricionária do administrador, né? Mas eu entendo que podemos concretizar vários direitos fundamentais, dar vida a direitos fundamentais, através do acolhimento dessas demandas aí, e a gente não precisa do Poder Judiciário, né? Então, essa pessoa grávida, por exemplo, ela não precisaria entrar com uma ação para conseguir um home office, para conseguir trabalhar num órgão que tivesse uma maior mobilidade, enfim, nesse sentido. E aí seria atendida aquela demanda daquela pessoa dentro da própria administração pública, tendo o administrador autonomia, né? Tanto a mesma autonomia que o sujeito vai ter, que o cidadão vai ter, ele também tem, vai ser também autônomo e não precisar do Poder Judiciário encaminhar para o Poder Judiciário essas demandas. Seria mais ou menos algo nesse sentido que eu vejo que a administração pública precisa avançar. Não pode ser um ambiente de hostilidade, porque nós todos fazemos parte, né, nos relacionamos com o Estado, pagamos impostos, enfim, somos cidadãos, e precisamos ter nossas demandas acolhidas e não sermos tratados com hostilidade, apenas com o processo, né, para nos dar uma resposta. A tua fala me faz aqui refletir sobre quantos desafios nós temos pela frente, né? Desafios enquanto a mediação como uma política pública, desafios enquanto inclusão
em eventual possibilidade de mediação de alguns tipos de conflito, né? Sejam eles de violência doméstica, sejam eles demandas que envolvem gênero, enfim. E, sobretudo, o quão também temos um desafio aí a enfrentar no que tange a formação do mediador, né? A qualificação dele para poder ter um mínimo de condição técnica e de condição aí humana, inclusive, de lidar com todas essas demandas, né? Porque a mediação tem esse viés de abarcar os mais diversos tipos de conflito. E eu concordo muito quando você nos traz que a mediação ela não está aí como uma possibilidade de resolver todos os conflitos. Não é sobre isso. Mas ela está aberta, né, a proporcionar pelo menos o diálogo. Eu acho que essa é a missão talvez maior que a mediação pode propor. Afinal de contas, a gente perdeu um pouco, né, Juliana, aquela premissa dos nossos pais, dos nossos avós, de que conversando a gente se entende, né? Fomos, enquanto sociedade, deixando esse diálogo como algo talvez não mais tão vital. E hoje percebemos que esse caminho, de alguma forma, precisará ser retomado, porque somos seres que necessitamos conversar com o outro, precisamos interagir. E temos que, talvez, inclusive, voltar a lapidar essa forma de diálogo, porque, por vezes, se percebe que as pessoas não têm mais, inclusive, ou nem sabem mais como conversar. Então, precisaremos rebobinar aí a fita, por assim dizer, e buscar de novo esse hábito que, repito, de alguma forma fomos perdendo. E você tocou num ponto, para mim, muito sensível, inclusive porque grande parte da minha formação prática na mediação ela vem da mediação judicial, por eu ter atuado muito tempo dentro dos sejusques, dentro do Poder Judiciário. E aí reverbera aqui em mim de te perguntar o que você acha necessário, o que você pensa ser necessário, que, afinal de contas, que movimentos, né, que a justiça institucionalizada precisaria fazer para que a mediação se tornasse mais efetiva, para que nós pudéssemos fomentar, ampliar a cultura da mediação no Brasil? Essa é uma pergunta também que dá uma tese de doutorado. Verdade, São né? tu não facilitou para o meu lado, né? Quando o convidado tem toda essa bagagem, não há o porquê ser economizado, né? Ele tá só me jogando ali, né, na fogueira. Mas então, é bem difícil essa pergunta de milhões, né, que a gente fala. Pergunta de milhões. Bom, eu acho que usando a cultura da mediação, vamos tentar usar a cultura para responder, né, para nos ajudar a encontrar uma resposta. Ampliar o diálogo, e o diálogo tem que ser interinstitucional, temos que dialogar com as instituições públicas, privadas, com as câmaras de mediação privadas, com as universidades, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Poder Judiciário também, né, que diz respeito às mediações judiciais, com os centros comunitários também, né, que fazem mediação nas comunidades, enfim, por aí, Brasil afora. Trocar essas experiências que são muito importantes, trocar na academia, a gente troca também ideias entre os mediadores e os advogados, também seria algo importante. Então, aqui a importância dos grupos de estudo, a importância, por exemplo, de a gente ocupar lugares, ambientes políticos que podem fazer com que a gente possa oferecer soluções, saídas para melhorar promover a cultura. Então, por exemplo, até um projeto de lei, a gente poderia tentar conversar com parlamentares, sugerir projeto de lei, enfim, mediação na escola. Tem várias formas aí que a gente pode atuar, não só sendo mediador, não só sendo advogado, mas também com essas questões políticas, certo? Tendo uma participação ativa, né? Isso é o verdadeiro processo de emancipação, né? A gente buscar todos juntos soluções qualitativas, né? Porque a gente já tem aí metas de quantidade, né? De baixar processos, de eventualmente desafogar o poder judiciário,
de fazer com que as pessoas não ingressem com o processo na primeira oportunidade, mas que elas tentem primeiro por elas mesmas solucionar o problema. Então, tudo isso, acho que a educação de base também é muito importante, que as crianças aprendam as habilidades socioemocionais na escola, escuta, por exemplo, eu e a Jéssica e a Ana Lu, que é uma promotora aqui do Ministério Público de Santa Catarina, nós fizemos no mestrado um projeto que chamava Escutativa na Escola, que foi objeto de uma disciplina, né? Uma oficina que a gente montou, uma oficina de uma disciplina que a gente fazia de cidadania no direito, né? Então, a gente fez esse projeto, aplicou em uma escola pública e para crianças de aproximadamente 7 anos, e foi muito proveitoso, muito interessante. A gente falou sobre escutativa, fez exercícios ali, brincadeiras, do telefone sem fio, coisas bastante singelas, mas que nos trazem bastante aprendizado. Então, elas gostaram bastante, foi um projeto que eu acho que seria, assim, até importante que a gente continuasse, mas todos temos muitas atribuições, o nosso tempo está bastante cheio e eu gostaria de ter mais tempo para poder me dedicar a isso, acho que é muito importante. Mediação escolar, algumas escolas já possuem, ou mesmo alguns projetos aí, o Ministério Público também tem, outros estados que eu já tive conhecimento de promover rodas de conversa, círculos restaurativos também, algumas escolas já oferecem. A minha própria sobrinha teve uma aula, digamos assim, uma oficina de comunicação não violenta, então ela é bastante jovem e já teve essa oportunidade, né? Quisera eu ter tido essa oportunidade, né? Só vinha conhecer depois já de formada, né? Então é bastante... Que é algo bastante interessante dentro da CNV que eu acho interessante é que o autor, né, que escreve sobre essa comunicação não violenta. Existem várias críticas a serem feitas, enfim, mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que ele mostra que realmente a nossa comunicação ela tem uma violência estrutural, porque ela não considera sentimentos, necessidades nossas e dos outros quando a gente se comunica, né? Então, comunicação com julgamento, com rótulos, com comparações, ele mostra isso e acho que isso é bastante importante a gente enxergar, que a gente está inserido num contexto em que a gente se comunica assim, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se dar conta. Acho que o primeiro passo é esse, né? Se dar conta, se desintoxicar desse tipo de comunicação que a gente já está acostumado. Então é muito difícil. Então é mais fácil quando a criança já aprende a se comunicar de uma forma mais assertiva, uma forma assertiva e empática, né? Com habilidades assertivas e empáticas, para que ela possa construir uma comunicação, né? Que a beneficie na vida dela, né? Para começar a iniciar uma conversa, manter uma conversa, defender os próprios direitos. Acho que tudo isso é bastante importante. E faz sentido para ti, Juliana, que nós vamos ter a mediação mais presente, mais impregnada na nossa cultura, se nós talvez fomentarmos, em especial, a mediação escolar e a mediação comunitária? Eu acredito que poderia melhorar bastante a nossa forma de se relacionar. Com certeza, porque as próprias pessoas, os próprios pares, as crianças poderiam ser os mediadores nas escolas, poderiam os professores também participar. Todos temos conflitos, né? Conflitos entre alunos, conflitos professor-aluno, direção-professor. Então, trata a escola de uma forma sistêmica, né? Ali, de todas as pessoas envolvidas. Então, é bastante interessante. Não dá para afirmar que isso vai salvar a sociedade brasileira, que isso vai operar uma verdadeira transformação, que isso vai ser rápido, não. Mas isso vai fazer com que as pessoas se comuniquem de uma forma mais produtiva, assertiva, e que elas possam aprender a tentar resolver, e caso não seja possível, porque é do jogo da vida, muitas vezes a gente não vai conseguir resolver o conflito vai ficar ali latente, emergente, ou vai eclodir. Inclusive, o ambiente democrático é aquele que permite que os conflitos eclodam, mas sem aniquilação, né? Sem que eu tenha que matar alguém, que eu tenha que ser violento e tudo mais, mas que que a gente aprenda a ter os conflitos e vivenciar os conflitos sem a gente se martirizar tanto, sem a gente achar assim, nossa, eu sou uma pessoa que estuda mediação
então eu tenho que resolver esse conflito. Não, todo mundo vai ter conflito. O médico é médico e ele não está livre de ser acometido por uma doença, certo? Uhum. Não quero aqui fazer uma comparativa com conflito com doença, né? Não é uma coisa que eu Sim. gosto de fazer, mas mostrando que o profissional psicólogo pode ter um problema com o filho, enfim, trabalhar com crianças e adolescentes e ter um problema, ele vai ter, provavelmente ele vai ter algum tipo de problema, porque isso é da própria vida. Então, a gente tem que aceitar que a gente tem conflitos, que a gente vai ter conflitos, mas a gente também tem que tentar criar ambientes em que esses conflitos, eles eclodam, eles venham, né, à tona, mas que a gente consiga aí endereçar eles de uma forma adequada, trabalhando aí as nossas emoções, sendo humanos, né? Mostrando aí a nossa humanidade. Acho que isso é muito importante, principalmente com quem é mediador, advogado, acho que aceitar isso, né? E falar que tem conflitos, não está acima do bem e do mal, a pessoa que trabalha com mediação, ela também vivencia conflitos, tá, pessoal? Então, para quem acha que Eu acho até, né, Ju? Eu costumo dizer que depois que eu iniciei no mundo da mediação, eu acho que eu tenho mais conflitos do que antes, porque talvez antes eu os empurrava para debaixo do tapete. E hoje eu percebo que, e eu acho que isso é uma das outras, um dos pontos que das tantas coisas que a gente precisa desmistificar, né? Não há nada de errado em termos conflitos, né? Não, aliás, Isso. não temos como viver sem ter conflito. E eu digo que os conflitos estão para conosco próprios e para com os outros, né? A questão não está em ter ou não conflitos, mas sim sabermos lidar com eles, né? Como encaminharmos, né? E essa cultura da delegação, eu te provocava nesse assunto da mediação comunitária e da mediação escolar, porque temos, né, talvez atrelado, e esse é um dos caminhos que talvez a mediação possa, em especial a escolar, quebrar um pouco esse caminho que nós temos tão solidificado, que é o do delegar, né? Quando crianças delegamos aos pais, quando adolescentes delegamos ao professor, delegamos ao diretor da escola, é natural que cheguemos à vida adulta e aí deleguemos ao juiz, né? Então, eu penso que no momento em que a gente interrompe isso, por exemplo, já na escola, onde podemos ter um papel mais ativo para, ao ter um problema com o colega da classe, com o outro aluno, nós sermos instigados a sentar e dialogar e buscar ali em grupo uma resolução, um encaminhamento para esse conflito. E eu costumo dizer que conflito, inclusive, não se resolve, ele se transforma apenas numa outra realidade, né? Eu penso que esse fomentar essa cultura do diálogo possa ser, sim, um caminho para que a gente talvez não tenha que bater as portas do judiciário para todas as demandas. Algumas delas a gente possa, sim, encaminhar e resolvê-las. E aí, nessa esteira, eu preciso te perguntar, baseado justamente, né, nessa cultura que temos do litígio, né, porque somos muito litigantes, é próprio, né, do ser humano, mas eu acho que talvez temos isso ainda mais consolidado no Brasil. Eu te pergunto, e talvez se nós escolhêssemos, por alguma razão, dar um looping nisso tudo e seguir, né, mais empenhados numa cultura de pacificação, numa cultura da mediação, enfim, se escolhêssemos os meios consensuais para resolver parte dos nossos conflitos, o que ganharíamos com isso? Seja em termos individuais, seja em termos coletivos. Qual seria a razão? Eu falo isso como provocação mesmo para que a gente faça uma reflexão, né? O que estaríamos ganhando enquanto indivíduos ou enquanto grupo social se escolhêssemos os meios consensuais para tratar os nossos conflitos, no teu entendimento, Ju? Outra pergunta, outra pergunta bem profunda. Eu gostei da pergunta porque ela fala não só em ganhos individuais, ela fala também em ganhos coletivos. Eu vejo que a gente tem que prestar bastante atenção sempre nisso, assim, no ganho coletivo. E aí que está a dificuldade, né, de ver como que a gente pode atingir o maior número de pessoas e beneficiar pessoas com essa possibilidade.
Bom, o ganho coletivo, eu acredito que a gente precisa desobstruir muitos canais de comunicação que estão obstruídos. Por exemplo, a questão do que eu estava comentando, né, da administração pública, os canais são super complexos. Quando eu tenho que ter um direito, enfim, que eu não consigo, eu tenho que entrar na justiça, tenho que ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Muitas vezes não me resta outra alternativa. Existem muitas formas ainda de negociação, muitas vezes nem de mediação na administração pública. A gente até tem as câmaras administrativas de solução de conflitos, de gestão de conflitos, mas existe uma preferência aí por negociação, por ser um pouco mais simples, né? Na verdade, não é, né? Todas são bastante complexas e precisam de bastante preparo, de bastante estudo. Mas ela não precisa de um terceiro imparcial, né? E aí, na administração pública, tem a questão de pessoal, de dificuldade, de muitos processos para lidar. Precisa de um investimento, realmente. E a visão, infelizmente, aquela visão quantitativa de varejo, nós temos que resolver, né? Questões no atacado, mais do que no varejo, também acabam impedindo que a mediação tenha aí uma visão mais qualitativa. Então, a visão é mais de atacado, vamos reunir aqui o maior número de processos que tramitam sobre este assunto e tentar resolver. E aí temos transação por adesão, que, na verdade, é uma pseudo-consensualidade, né? É um simulacro de consensualidade, porque as pessoas têm pouco espaço de negociação, quase nenhum espaço. A administração seleciona alguns casos e aí chama e diz, olha, vocês querem sim ou não? Se não quer, não tem ali nenhuma margem que você possa alterar alguma questão. Negociação, quando tem mais questões ligadas aos valores, né, com alguma margem ali que a própria lei pode trazer de desconto, de parcelamento, e a mediação, que é facilitada ali, né, facilitação do diálogo, para realmente resolver, é uma coisa bem mais pontual dentro da administração pública. Né? E a conciliação é bastante utilizada quando tem esses mutirões do Poder Judiciário, e aí, né, acaba se selecionando ali casos também para tratar no atacado, como eu estava falando. Uhum. E aí a gente tem todos esses problemas. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas, como você tinha mencionado anteriormente, que auxiliem, acho que projetos de lei também, de certa forma, possam incentivar, mas não obrigando as pessoas a se submeterem à mediação, mas criando aí possibilidades de acolhimento, de ambientes de escuta, muito importante, né? Nós temos alguns canais, por exemplo, de ouvidorias, mas ouvidorias que funcionem efetivamente, que tragam respostas, que chamem o cidadão ou o servidor, enfim, para ser escutado. Muitas vezes a pessoa não é nem recebida, não tem ninguém, né? Não respondem o e-mail, então a pessoa fica ali sem uma resposta. Acho que é um caminho conjunto, longo, né, que nós temos aí pela frente, e deveria, na minha opinião, ser uma atribuição de todas as autoridades saber mediar e facilitar diálogos. Já está na lei, sabe? E é uma coisa que não tem. Então, a autoridade tem, a pessoa que é um diretor, a pessoa que é um gerente, ela, né, de algum setor, de órgão público, ela precisa ter essa habilidade, e isso deve estar previsto na própria lei, deve ser uma atribuição funcional, né, no meu entendimento. Porque precisa ali receber as demandas daquelas pessoas, tem que endereçar aquilo, o quanto possível, né, e tentar resolver não só ali na esfera individual, do pedido individual, mas aquilo que puder ser estendido para o coletivo, seria também uma possibilidade. Tá? Não é uma resposta aí fácil, né? Não sei se eu consegui te responder à altura né, da tua pergunta, mas vejo sim que podemos ter ganhos coletivos, e o ganho acho que é de escuta mesmo, né? Eu acho que os canais de comunicação, criar mais canais de comunicação, desobstruir os que estão obstruídos, isso seria um avanço para a gente poder começar a falar aí de outras competências, outras habilidades que também são importantes, mas acho que tudo começa aí pela criação dos mecanismos de escuta, para que a gente possa ter uma comunicação que leve, né, ao diálogo efetivamente.
Nossa, Ju, excelente, excelente a tua colocação, resposta que nos faz aqui refletir sobre, de novo, o quanto temos ainda a evoluir, o quanto temos ainda que afinar, né, canais, como você bem colocou, para que nós possamos chegar a esse lugar onde tenhamos possibilidade de ter a mediação, a conciliação ou qualquer outro meio consensual como uma possibilidade real, né? Porque você tocou num ponto que para mim é muito importante. Nós não podemos pensar em mediar, em conciliar, se não estejamos prontos para isso. E quando você traz que isso deveria ser, inclusive, um padrão de todo gestor, olha a amplitude que nós estamos tendo, né? Que nós estamos dando a possibilidade de se buscar no diálogo a resolução das mais diversas demandas. Então, tua resposta traz, sobretudo, a necessidade de uma reflexão muito ampla de onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Bem, eu vou te dizer que, assim, conversar contigo e sobre esse tema que nos é tão caro, né, é algo que nos deixaria aqui, com certeza, num bate-papo a noite toda, né? Todavia... Eu vou abrir o vinho. Não, mentira. Eu tenho um bebê e eu não vou poder tomar esse vinho hoje. Tá vendo? Fica para uma outra oportunidade. Sim, não vai faltar, né? Bem, o que eu quero te... Temos que combinar em um vinho. Com certeza, isso não tem a menor dúvida, né? Bem, eu quero te deixar aqui aberto, então, para as tuas considerações finais, te agradecendo profundamente pelo aceite do convite. Para nós, repito, do Mediadores Brasil, é uma honra te ter aqui, poder acessar todo esse conhecimento que você nos traz, essas reflexões que você põe à mesa, e é por isso que eu acredito que esse canal que é de todos nós, porque o Mediadores Brasil é um canal aberto para que todos possamos participar, todos podemos interagir, porque acredito que é nessa interação, nessa troca, que nós crescemos e que nós podemos ampliar os nossos olhares, e quem sai ganhando com tudo isso é, sobretudo, o Instituto, né? A própria mediação. Então, te deixo aqui aberto para as tuas considerações finais, já te agradecendo enormemente por essa disponibilidade. Sei do teu dia a dia corrido, sei das tuas inúmeras atribuições, mas enquanto Henrique, eu quero aqui também fazer um agradecimento pessoal. Você, durante o meu período de formação enquanto mediador, foi também minha professora. Tive a oportunidade de fazer um curso contigo e eu costumo dizer que nós somos um pouquinho de cada um dos mestres que encontramos pelo caminho. E você foi uma dessas mestres que eu tive a oportunidade de conhecer e de beber dessa fonte. Então, deixo aqui, além do agradecimento do Mediadores Brasil, o meu agradecimento pessoal a você também por ter contribuído para que esse Henrique se formasse tal qual hoje ele o é. Muito obrigada, Henrique. Era uma mestranda, meu primeiro curso, né, que eu ministrei com a Jéssica, Mediação, Teoria e Prática. Nós tivemos mais de 50 alunos. Realmente foi um curso bastante divisor de águas na minha vida. Eu acho que mais aprendi do que ensinei, e espero ter, desde lá, evoluído um pouco. Também aprendo contigo, com o canal que você criou, Mediadores Brasil, sensacional, de conteúdo aprofundado, excepcional, técnico, profundo, com pesquisa séria, né, com responsabilidade. Então, um canal que vocês podem confiar, que vocês podem utilizar como fonte de pesquisa. Sempre pesquisem lá no Mediadores Brasil quando vocês tiverem algum tipo de dúvida. Existem várias perguntas que são feitas, várias reflexões para o Henrique, trazendo ali algumas possibilidades, respostas. Parabéns, Henrique. Olha, eu fico muito feliz, né, que tu tenha lembrado, né, desse episódio, porque realmente foi um momento muito especial para mim e que eu guardo com muito carinho. Eu lembro que quando tu entrou na aula com a Quitéria, a professora Quitéria, né, a doutora Quitéria Juíza,
que nós tanto admiramos, entrou ali com a sua equipe, eu confesso que fiquei com a minha perna bamba, né? Porque era meu primeiro curso que eu estava ofertando. E aí foi tão maravilhoso, né? A participação de vocês. Eu lembro que a doutora Quitéria fez algumas intervenções, trazendo, né, situações, casos, reflexões maravilhosas. Foi realmente um encontro muito feliz ali. E eu tenho amigos até hoje, né? Incluindo você, pessoas que fizeram o curso e que se tornaram grandes amigos. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de terminar com uma frase que eu gosto bastante, que é uma frase do Barthes, que diz: a linguagem é uma pele, esfrego minha linguagem no outro, é como se eu tivesse, ao invés de dedos nas pontas das palavras. O que essa frase nos traz, né? Nós temos dedos na ponta das palavras, nós precisamos ter habilidades, nós precisamos ter competências que nos aproximem, que gerem conexão com as pessoas. Então, é muito importante que mediador e advogados consigam fazer uso dessa linguagem especial, né, como tem essa frase, como traz essa frase, uma linguagem muito específica, muito típica da mediação de conflitos. Eu não posso chegar agredindo, não posso chegar julgando, não posso chegar comparando, porque isso vai fazer com que as pessoas apresentem resistências a mim. Se eu chego com uma linguagem de não julgamento, uma linguagem de conexão, escutando principalmente, com certeza isso vai fazer totalmente a diferença para que a gente possa construir soluções. Isso a gente aplica tanto nos conflitos aí que nós temos que resolver enquanto profissionais, quanto na nossa vida pessoal. Realmente escutar é uma habilidade, para mim, uma habilidade que eu tenho sempre colocado como principal, né, na minha vida enquanto pessoa. Acho que eu tenho que muito evoluir. Eu acho que eu ainda mais falo do que escuto, mas eu estou nesse caminho de perseguir realmente a escuta, de escutar o outro e tentar aprender com aquilo que o outro traz, e não ficar escutando só para responder, como se aquilo não fizesse nenhum tipo de sentido, e não batesse realmente dentro de mim. Então, acho que esse é o desafio de nós todos que trabalhamos com a mediação, escutar, que parece uma tarefa muito simples, muito singela, mas na verdade é algo bastante complexo e que exige aí bastante exposição, né? Que é através da exposição que a gente vai evoluindo enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, temos aí vários filmes que a gente pode utilizar, livros que podem incentivar aí essa habilidade de escutar e aprender com os outros. Então, muito, muito obrigada. E espero aí conversar novamente contigo em breve. Com certeza estaremos, Ju. Obrigado de coração. Um grande abraço, viu? Um beijão. Tchau, gente.